E aí galera, conforme prometido, hoje eu vou fazer uma análise dos projetores HY350 e os novos projetores HY450 que vocês pediram muito aí nos comentários e o HY320 NTV. Queria incluir outros projetores da família HY, mas isso deixaria o comparativo um pouco mais complexo. Então não perca nada nesse vídeo que vai ter muita informação importante e testes sobre esses três projetores. Lembre-se também de curtir o vídeo, comentar se você tiver alguma dúvida ou sugestão para próximos vídeos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre projetores. Vamos começar falando do design e o tamanho de cada um. O HY450 tem o dobro de peso do HY350, mais ou menos uns 2,5 kg, para vocês terem uma ideia. O HY320 NTV, ele continua, tá, com essa angulação, igual o HY320. Já esses dois aqui, eles não têm essa angulação. Porém, todos esses três têm o Keystone automático, então ele vai fazer sim a correção de imagem para você. Somente o HY450 e o 350 que tem o foco eletrônico. E o HY450 ele tem um diferencial que ele não mira em linha reta, ele mira um pouco mais para cima. Vocês vão entender isso aqui no vídeo, eu vou mostrar essas funções sobre esses projetores. E uma outra semelhança entre esses três projetores são os controles. Todos os controles são Bluetooth com comando de voz, eles são bem completos, porém do HY320 NTV é um pouco diferente, dá para notar que ele tem algumas outras funções, porque ele tem os aplicativos homologados dentro do sistema desse projetor. Então todos os aplicativos vão rodar em 1080p, já que os três projetores são nativos 1080p. Então você não vai precisar utilizar nada via HDMI para extrair o máximo desse projetor. Porém, todos os três rodam YouTube na qualidade máxima. Já o HY350 e o 450 eles têm um Android não homologado, mas dá para fazer instalação de aplicativos externos. Já o NTV já não tem essa possibilidade. Porém, tudo funciona muito bem, tá? Tem algumas ressalvas para falar com vocês, que o Netflix e o Prime você vai rodar naquele modo mouse, mas vai funcionar sim. Mas para você extrair o máximo desses projetores, você vai ter que utilizar alguma coisa via HDMI. Eu vou colocar na tela para vocês a especificação de cada projetor, mas já adianto que o 450 tem um sistema mais responsivo entre os três. Ainda assim, eu prefiro o sistema do HY320 NTV, justamente por ele ter os aplicativos oficiais e você não precisar utilizar nada via HDMI. E os únicos que tem o filtro removível é o HY450, aqui ó, nessa parte da frente. É até um filtro um pouco melhor do que o HY350. É bom que dá para ver se ele está sujo ou não, que eu acho que tem um tempo que eu não limpo. Ó. Ele está um pouquinho sujo, mas também tem um filtro removível nesses dois projetores. Já o HY320 NTV não tem essa opção de filtro removível. E outra similaridade desses três projetores são as conexões, tá? Uma entrada HDMI, uma entrada USB, porém essa entrada USB não dá para alimentar dispositivos como Fire TV Stick ou Chromecast, porém vai rodar tudo, né? Teclado, mouse, tudo aqui funciona muito bem utilizando USB. E uma saída auxiliar para você colocar caixa de som. Porém, esses projetores aqui todos têm conexão Bluetooth e Wi-Fi Dual Band. Em relação ao som, o HY320 conta com uma caixa só de 3 watts. Já aqui no 450 ele tem duas saídas aqui na lateral, cada uma caixa é de 5 watts, então no total ele tem 10 watts de potência. Já o HY350 ele conta, tem dois furos aqui, mas gente, é só uma caixa de 5 watts de potência. Eu vou mostrar isso aqui no teste para vocês terem uma noção de como que funciona na prática o som de cada um desses projetores. Todos esses três projetores são bivolts. Eu vou colocar na tela para vocês o consumo de energia, que isso aqui vai ser bem importante na hora de falar do veredito final entre esses três projetores. E vamos para a parte que interessa, né, gente? Que é a questão, a imagem e os testes desses projetores. Bora lá! Realizei a instalação dos três projetores. Eu sei que está diferente a distância de cada um, porque eu quero deixar o tamanho de tela igual. Daqui a pouco eu ligo para vocês, todas as luzes aqui estão ligadas, tem duas ainda, para vocês terem ideia. Ele está 80 centímetros, tá, de diferença, para vocês terem uma noção. O que está mais distante é o HY350 para fazer o mesmo tamanho de tela. Eu deixo o mesmo tamanho de tela porque a gente vai fazer alguns testes aqui importantes. Primeiro é o de brilho. Então, para fazer o de brilho tem que estar o mesmo tamanho de tela. E essa quantidade de cabo, essa gambiarra, é porque eu vou utilizar o Fire TV Stick, vou espelhar em todos, então eu vou utilizar via HDMI. Se você quer saber o sistema de cada um desses projetores, tem vídeo aqui no canal completo sobre eles. Por que eu não vou utilizar o sistema deles para vocês? Porque cada um tem um controle diferente. Então fica um pouco complexo mostrar o menu de cada um. Então eu vou utilizar somente o Fire TV Stick. Eu vou ligar os três projetores aqui. Eu vou ligar primeiro o 350 e o 450, porque dá para ligar com o mesmo controle. Vou tentar ligar aqui, depois de uns 4, 5 segundos, vou tentar ligar o NTV junto. Como disse para vocês, a luz está acesa. Eu estou utilizando esses tripés aqui, ele não fica tão assim alinhado, mas eu fiz a medição das telas. O máximo que vai ter é diferença de meio centímetro a 1 centímetro, porque para fazer o teste de brilho a gente tem que ter o tamanho de tela igual, né, para mostrar para vocês no vídeo. E o que eu tenho que explicar também, outra coisa para vocês,
Depois eu vou pegar o 450 e vou puxar ele para trás para a gente ter uma noção de como que fica o tamanho de tela. A hora que eu disse para vocês como não fica tão alinhado, né, por conta do suporte. Então a gente deu uma ideia aqui que o 450, eu liguei outras vezes, o 450 ele vai ligar mais rápido que o 350 e o 350 vai ligar mais rápido que o HY320 NTV. Eu vou colocar o celular no tripé para não ficar sem imagem assim com cabo e o tripé aqui na frente para não atrapalhar. E vou apagar as luzes e eu vou entrar dentro do sistema do Fire TV Stick, colocar todos via HDMI, então a gente faz os outros testes. Luzes apagadas dentro do Fire TV Stick, já dá para ter uma noção boa aí já na gravação da diferença de cada projetor. E falando em gravação, eu sei que fica diferente na gravação do que pessoalmente e talvez pode ser que na gravação estoure o 450 porque ele tem mais brilho. Aí depende aí da câmera ajudar no vídeo ou não. Então, já falando de cara, né, vocês já estão notando que tem diferença em cores entre o 450 e outros dois projetores. Eu não sinto tanta diferença assim entre o 350 e o 320. O que eu sinto, eu acho que o 350 ele tem um pouquinho mais de foco que o 320 NTV. Porém, o 350 é o que tem mais ghosting, que eu percebo aqui, que é aquele sombreado. Né? Não sei se dá para perceber aí no vídeo com vocês. Eu vou até abrir um vídeo aqui no YouTube que a gente consegue ter essa noção melhor. E agora com o vídeo no YouTube, ó, repara no foco dos projetores aqui. Eu coloquei em 1080p, só para a gente ter uma noção de como é que tá a imagem. Já falando e eu rindo, porque já dá para ter uma noção aí da diferença da imagem do 450. Como eu disse para vocês, talvez ele estoure a imagem, mas pessoalmente, cara, o 450 tá bem superior aos outros dois projetores. Praticamente, eu acho que olhando assim, parece que é o dobro de tudo, né? Dobro de cor, dobro de brilho. Parece que ele tem um preto mais fiel, porque como ele tem mais brilho, as cores são mais vivas, parece que o preto acaba ficando mais escuro. Mas a imagem está mais fluida, questão ao foco, como havia dito para vocês. Mas falando entre o 350 e o NTV, parece que o NTV tem um pouco mais de cor, né, pessoalmente. Não é tanta diferença, mas tem essa diferença. O brilho parece ser muito igual. Daqui a pouco a gente faz o teste de Ancilume para ter essa noção, mas eu tô achando bem igual, tá? O 350 e o 320. Ó, nessa imagem já consegue ver o 450 estourando a imagem, mas pessoalmente, gente, eu consigo ver todos os detalhes, tá? Do 450. Não tem como, gente, a imagem do 450 vai ser superior. Essa é a proposta dele, né? O valor do projetor. Por isso que eu sempre falo com vocês nos vídeos, depende do valor de cada projetor, né? Que a gente está testando aqui. Lógico, projetores com um valor um pouco acima tendem a ter a imagem superior, mas aqui a gente consegue ter essa noção assim com mais veracidade. Eu vou deixar outras imagens, tá? Para vocês terem uma noção melhor da qualidade dos três projetores. Teste de input lag, nada mais é para a gente testar se tem uma resposta rápida, né, para poder jogar. Eu já vou adiantando para vocês que não são projetores feitos para jogar online, com baixa FPS. Eles têm sim um pouco de FPS. Quem já é esperto e já percebeu quando estava utilizando o Fire TV Stick, as imagens aparecem um pouco mais na frente em uns projetores e os outros ficam um pouco atrasados. Mas antes de mostrar a câmera lenta para vocês, de como é que está o input lag, repara no HY350, ele tem uma imagem um pouco menos fluida do que os outros projetores, né, do que o NTV e o HY450. Eu vou deixar para vocês a câmera lenta para a gente ter uma ideia melhor de qual projetor que tem o menor input lag. Teste de brilho dos três projetores. O tamanho da imagem é igual, então dá para a gente ter uma noção, tá? Colocando os pontos aqui. Eu vou colocar 2 pontos só para a gente ter uma noção da uniformidade, né, de cada projetor. Eu vou colocar na tela para vocês, né, os pontos de cada um aqui, bem no canto aqui embaixo, para vocês. Então vamos começar com o NTV, aqui em cima, ó, bem no centro dele, ó, 353. E aqui no meio ficou 562. Vamos para o HY350. Bem aqui, ó, nesse ponto dele aqui, ó, 364 e bem no meio, assim, pegar o maior valor possível,
570. Agora a gente vai no HY450. Como a projeção dele é assim, ó, eu vou ter que colocar de um jeito que ele fique bem no centro aqui, ó. Deixa eu ver, é bem aqui o centro, ó, 560. E esse aqui bem no centro fica aqui, ó. Deixa eu ver quanto que tá, 1085, não sei se dá pra ver aí. Eu coloco na tela pra vocês. Então tem uma diferença bem grande do HY450. Mas eu fiquei impressionado porque o NTV tem praticamente o mesmo brilho do HY350, mas o brilho do 450 é bem forte. E como eu havia prometido para vocês, coloquei todos os projetores alinhados. Para quem não conhece o HY450, vai ficar espantado com o throw ratio desse projetor. Eu acho que eu nunca vi um projetor LED frontal LCD que tem essa projeção tão absurda. Olha o tamanho da tela dele, gente. Com 1,20 m, olha só, isso aqui é uma tela de 100 polegadas, pra vocês entenderem o tamanho. Isso aqui é 100 polegadas com 1,20 m. Isso aqui pra mim é absurdo. O NTV não faz uma tela pequena não, tá? Com essa distância, ele tá fazendo mais ou menos umas 55 polegadas. E o HY350 tá fazendo mais ou menos 45 polegadas. Para você fazer 100 polegadas com NTV, você vai precisar de uns 2,80 metros, 2,90 metros. Já o HY350 você vai precisar de uns 3 metros, tá? Aqui é monstruoso, eu nunca vi isso aqui na vida, muito gigante o tamanho da tela desse projetor. Ele vai até 250, 260 polegadas. Você vai precisar de um pouco mais de distância, com certeza, mas passou disso ele começa a perder um pouco do foco. Esse aqui, o limite dele é até 140 polegadas. Já o HY350 ele vai até umas quase 200 polegadas. Só que vocês vão precisar de muito mais distância, né? Comparado com o HY450. Mas esse é o diferencial dele, tá? Não quer dizer que esses outros projetores fazem a tela pequena com pouco espaço. É só o HY450 que é descomunal em questão a tamanho de tela. Teste de som de cada projetor. Vai estourar um pouco o áudio para vocês aí, porque eu não vou fazer tratamento de áudio nenhum. Então vou dar play na música praticamente no mesmo ponto de todos os outros projetores e vou mostrar aqui o decibelímetro. Mostrar para vocês o ruído de cada projetor. Eu vou deixar bem na saída e depois afastar um pouquinho, tá? E utilizando uma câmera térmica, a gente consegue ter uma noção de como é que está a dissipação de cada projetor. O 350 eu já fiz algumas modificações dele, está batendo 54 graus, porém na parte interna dele ele não tem uma dissipação tão boa, você vê que no topo dele está com a temperatura um pouco mais elevada. Já o HY320 NTV, ele tem uma dissipação boa em cima e só sai o ar na parte de trás, ele também está com uma temperatura bem estável. Eles são mais ou menos uns 40 minutos ligado, e aí o 450, ele também tem uma dissipação boa na parte de cima, só que na parte de trás ele acaba esquentando um pouco mais, por ter o LED mais forte. Porém, esses projetores eu não indico utilizar durante 4 horas seguidas. Dá um descanso para ele, porque você pode ter o risco de queimar a película desses projetores. E antes de dar meu veredito final, galera, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, que isso ajuda muito o canal. Vocês olharem aí que comparativo dá um pouco de trabalho, principalmente editar e gravar todas as informações desses 3 projetores. E agora vamos falar um pouco do preço desses projetores, levando em consideração o AliExpress. Uma ótima dica que eu vou dar para vocês é comprar nas promoções do AliExpress, especificamente no início do mês, quando acontece o Choice Day. Nesse período, geralmente, surgem alguns cupons de desconto e a taxa de importação também acaba diminuindo, porque você diminui o preço base de cada projetor. Só fiquem ligados porque o dólar tá subindo um pouco, então pode ser que altere os valores que eu vou dizer aqui para vocês. E todos os valores que eu falar aqui vão ser já com os impostos inclusos. O HY320 NTV, ele fica entre 650 a 850 reais. O HY350 ele fica entre 700 a 900 reais. Já o HY450 ele fica entre 1.100 a 1.400 reais. E passando o meu veredito final para vocês, eu acho que eu não vou falar do HY350, vocês vão entender por quê. O HY320 NTV ele supera o HY350
HY350 em praticamente todos os aspectos atualmente. Ele vem com os aplicativos homologados, tem a melhor dissipação de calor, o throw ratio dele também é mais favorável, o controle dele também é mais completo, tem a mobilidade de angulação e consome bem menos energia. Além disso, o brilho do NTV é equivalente ao brilho do HY350. Eu achava que o HY350 tinha um brilho um pouco superior, mas não. O HY320 NTV tem praticamente o mesmo brilho. Então o NTV é uma ótima opção para quem extrair o máximo do projetor sem precisar nenhum dispositivo via HDMI. E também isso traz uma economia porque você não precisa comprar nada, né, para utilizar no projetor. E o NTV também tem um menor input lag entre os três projetores. Já o HY350 ele tem um input lag um pouco alto, acaba impossibilitando você utilizar para jogar. A única ressalva que eu dou sobre o HY320 NTV é o som dele. É bom vocês utilizarem uma caixa de som externa, porque o som dele é mais um quebra-galho. Não é tão ruim igual o HY300 e 320, mas mesmo assim eu indico vocês porque uma caixa de 3 watts não é tão potente assim. E o HY450 é melhor em quase tudo. Foco, qualidade de imagem, contraste, som com duas caixas de 5 watts. O sistema dele é o mais fluido de todos. E uma coisa que eu esqueci de mencionar com vocês é a questão do espelhamento. O melhor espelhamento de todos é do HY450 porque ele tem 5 opções. Você pode utilizar com cabo e sem cabo, iOS, Android. O NTV ele tem um espelhamento também bom, porém não chega no nível do 450. Já o HY350 ele tem um espelhamento, funciona ok, mas alguns aplicativos ficam com tela preta e sai somente o áudio. E o brilho do 450 também é um destaque nele, porque ele tem o dobro de brilho desses dois projetores. E o que mais impressiona no 450 é o throw rate, que permite projetar uma tela gigantesca em um espaço reduzido. Quando eu mostro esse projetor aqui para visita, quando vem aqui em casa, todo mundo fica assim abismado com o tamanho da tela que ele faz com pouco espaço. E o problema dele é que, fora de promoções, esse projetor fica com um valor muito alto, acaba ficando um pouco impeditivo de você comprar porque a taxa de importação sobe demais. Mas se você levar o preço base em consideração desse projetor, que ele fica mais ou menos de 700 a 850 reais, certamente seria um valor imbatível. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, porque comparativo tem que ter muita informação aí para passar para vocês. Eu prometo que eu vou fazer mais comparativo com o HY450 com outros projetores que eu tenho em mãos aqui. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que dá força aí pro canal. Valeu, abraço, tamo junto.